Bom, eu sinto-me realizado, sinto que o propósito que nós traçamos no princípio está a ser realizado. Nós, quando construímos a Dominam Pro Center, foi no objetivo, foi na crença de que nós poderíamos ajudar as pessoas, ajudar o próximo com conhecimento, com bases para que pudesse desenvolver o seu lado profissional. E a cada dia que passa, nós temos cada vez mais certeza de que o nosso objetivo está a ser alcançado. Hoje foi algo memorável, algo que emocionou-me bastante, até confesso que caíram algumas lágrimas, porque eu senti na pele o resultado do trabalho árduo que a gente está a desenvolver. E espero muito que os formandos da nossa instituição possam sim alcançar os seus objetivos profissionais com base naquilo que vieram buscar na Dominam Pro Center.